Eu ia fazer um resumo hoje, mas vou deixar um resumo mais para frente. A gente vai dar continuidade aqui à identidade. A gente tem um cronograma. Eu passei no grupo o cronograma. Vocês têm o cronograma? Não tem o cronograma, né? Então vou mandar o cronograma para vocês. Como é uma aula assim nova para a gente, tem coisas que estão mudando, tá? Então a gente calculou acho que 5 aulas sobre identidade, mas eu vou ter que dar mais 1 ou 2 aulas para que a gente possa fechar esse ciclo do que eu creio que é um pensamento muito importante, né? Para a nossa maneira, a nossa forma de pensar, né? Transformar assim de identidade de órfão, ou melhor, um entendimento, uma forma de pensar de órfão para uma forma de pensar de príncipe e de rei, né? Então hoje a gente vai entrar num assunto, né, que é a coragem, né? Coragem é um tema bastante importante, é um tema que faz toda a diferença no Filho de Deus. E infelizmente assim a gente vê que tem muita gente que tem uma limitação muito grande nessa área, né? E é comigo também, né? Muitas vezes a gente tem inúmeras oportunidades todos os dias que a gente deixa passar e às vezes Deus realmente nos dá oportunidades extraordinárias que a gente também deixa passar por falta de coragem. Então coragem é um tema assim muito relevante na vida de um rei, na mentalidade de um rei. Um rei precisa ter coragem, amém? E é importante porque os cães do inferno, né, eles estão lá latindo, né, nas portas do seu destino. E a gente muitas vezes tem essa sensação e escuta, né, esse latido como se fosse um cão gigantesco, raivoso, né, e capaz de nos destruir. Mas se a gente tem a coragem de ir na direção das portas do nosso destino, né, então a gente vai perceber que se trata de chihuahuas, né, amarrados pelo pescoço, ou de qualquer tipo de cão, mas com um megafone bem grande, né? Então, coragem é um tema bem significativo, né? Você precisa de coragem para concluir uma faculdade, você precisa de coragem para entrar no mercado de trabalho, você precisa de coragem para tanta coisa, né? E para pensar como rei, você precisa de muita coragem, né? Um covarde, ele pode morrer 1000 vezes, mas um homem corajoso morre uma vez só. Ele vai viver uma vida, né, que é realmente relevante. A gente gosta de ouvir tantas histórias sobre ousadia, né? A gente gosta de ouvir tantas histórias de pessoas que realmente romperam. E uma das coisas assim que me marcou muito na Bethel, cara, foi ver assim os caras tendo a coragem de obedecer a Deus. Então, um exemplo, né, parece simples, mas é um exemplo tão importante. Uma moça que estava aprendendo a ouvir a voz de Deus e ela escutou, olha, acho que eu já contei até isso para vocês nas aulas, mas ela escutou, olha, para nessa loja de conveniência e planta uma bananeira. Eu contei, né? Em alguma turma eu contei, em outra turma eu não contei. E alguns estavam dormindo, então... Então vou contar, aproveitar que está todo mundo semi-acordado, que estamos no começo da aula. E aí, cara, ela teve a coragem de olhar para um lado, olhar para o outro, entrar na loja de conveniência, olhar para um lado, olhar para o outro, para ver se vinha alguém, né? E plantar uma bananeira dentro de uma loja de conveniência que, teoricamente, não tinha ninguém. Quando ela plantou a bananeira, ela escutou um berro. E era uma moça que estava trabalhando lá e ela falou, olha, Deus, se você existe, né, faz alguém vir aqui plantar uma bananeira dentro porque hoje é o meu último dia, eu vou me matar. Se você existe, estou dando uma última oportunidade. Tá certo? Então, assim, é coragem, irmão. A gente precisa de coragem. É uma coisa absurda, mas tem tantas situações, tantos momentos que a gente passa e que esse tipo de coragem é o que vai fazer toda a diferença entre o que vai glorificar a Deus e uma situação que, infelizmente, vai continuar do mesmo jeito. Então, os homens de coragem são aqueles que fazem intervenção na história. Essa moça, por exemplo, ela fez uma intervenção divina, com muita coragem, na história daquela mulher
que ia se matar naquele dia. Então, talvez a gente não conheça o nome dela, e eu não me lembro do nome dela. Mas eu me lembro, por exemplo, de pessoas que botavam uma cadeira no meio do centro lá da Bethel, na Reading, lá numa das ruas movimentadas, e o cara botava uma cadeira e ficava ali pedindo palavra de conhecimento para Deus, para ver quem é que tinha problema de coluna. E aí botava o pessoal todo sentado na cadeira para a perna crescer, e um monte de perna crescia ali. Então, assim, a gente precisa de coragem, né? Coragem é uma característica muito relevante na mentalidade de um rei e de uma rainha. Amém? Amém. Não é estupidez, é coragem. Coragem. Mas é interessante que, assim, o ponto oposto à coragem é o medo, né? Amém? Amém. E se a gente entendesse que quando a gente entrou no batismo, que a gente entrou lá carregando a nossa cruz, né? Seguiu Jesus até a piscina do batismo. E ali morreu o velho homem e nasceu uma nova criatura. Vocês já viram um filme de zumbis? Já viram? Só passou rápido, né? Mas o zumbi tem uma característica. Ele não para. Você pode botar uma arma apontada para ele, ele não para, isso não intimida ele. Você pode estar com foice na mão, isso não intimida ele. Você pode ser grandão e vir com um carro na direção dele, isso não intimida ele. Porque pessoas mortas não têm medo. Já morreram. Uau. Eita. Agora foi forte. Então, Mateus diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. No batismo, a gente morre e ressuscita com Cristo. Amém. Não se trata da gente aceitar, ir lá e fazer uma oração. O Evangelho não se resume a gente fazer uma oração, Jesus, eu te aceito. Não se resume a isso. A gente não vê Jesus falando, olha, você quer vir comigo? Então faz sua oração. Eu não tenho nada contra a gente fazer oração, também faço. Eu falo para as pessoas fazerem oração. Amém? Eu não tenho nada contra isso. Mas é muito mais do que isso. Se você quiser vir após mim, tome sua cruz. E o que é tomar cruz, né? O que será que é tomar cruz? Se não morrer para o velho homem. Se não morrer para o pecado, trazer de volta os velhos parâmetros de santidade. E siga-me. A gente segue uma pessoa. Se você olha, eu preguei sobre isso no domingo. Cara, a importância da pessoa de Deus. A gente tem pouca noção disso. E tem pouca mesmo. É o Senhor, o Todo-Poderoso, o Rei do Universo. A nossa mente não consegue acompanhar direito o que é isso. Deus habita em nós. A gente tem dificuldade disso. Eu tenho dificuldade disso. Mas quando você tiver um pouco mais de dificuldade, assim, quando você quiser saber um pouco mais do que talvez seja a importância da presença de Deus, dá uma olhadinha. Em 2 Crônicas, capítulo 5 a capítulo 8. E você vai ver ali os níveis de detalhes e de importância que aquele povo inteiro dava pela presença de Deus para que ele viesse e morasse naquele templo, habitasse naquela casa. Eles sacrificaram bois sem medida, sacrificaram ovelhas sem medida, fizeram tudo de ouro. Dizem, né, os especialistas aí, eu não sei ao certo, mas dizem que aquilo custou, sei lá, bilhões e bilhões e bilhões de reais. Por quê? Por causa da presença. Então Jesus falou, vem, segue-me. Toma a sua cruz e segue-me. Para que a gente possa andar nas pegadas dele. Aliás, ele anda nas nossas. Porque onde você vai, ele vai.
Onde você pisa, ele pisa. Mas para que a gente possa então viver a coragem que Deus tem para cada um de nós. A gente precisa entender, nós estamos mortos. A velha criatura morreu. E a sua reputação? Eu tenho uma reputação. Os caras que romperam são os caras que falaram: dane-se, eu morri mesmo, eu vou fazer a vontade do Senhor. Os que eu vi romperem em cura são aqueles que as pessoas falavam: ah, cara, para com isso. Você não vê que você não vai a lugar nenhum? Você está se envergonhando? O que você ainda tem assim de tão precioso que ainda não foi parar na cruz? Que te impede de viver a coragem que Deus te chamou para exercer nessa terra, a ousadia. Pode falar, Theo. É que muitas vezes a gente ouve esse versículo de tome a sua cruz como algo ligado ao domínio próprio, né? Como negue-se a si mesmo, tá ligado? A gente ouve isso vinculado ao domínio próprio, a negar suas vontades e tudo mais, mas daí agora você apresentou como coragem, né? Como tomar uma decisão, como foi a cruz. Né? Tomar uma decisão, né? É interessante, né? A gente guarda tanto assim a nossa reputação, e aí, sabe o que acontece? Às vezes a pessoa faz um mal pra gente e a gente fica ofendido, fica chateado. Mas eu fico pensando, né? Jesus foi traído lá. E ele viu todo mundo embora, ele não falou: ah, vocês, seus frouxos, eu dei minha vida por vocês, olha aqui, que eu andei com vocês esse tempo todo, agora vocês estão me abandonando. Eu também não vi Jesus virar para um dos seus algozes e falar: olha, cospe de novo para você ver o que vai acontecer. Bate mais um para você ver o que vai acontecer com você. Ele foi intencional, irmão. Ele foi intencional. Ele foi intencional. O meu Senhor, o nosso Senhor, ficou 9 meses na barriga de uma mulher. Se colocou lá dentro. É extraordinário. É extraordinário. É Deus, irmãos. E hoje o Senhor habita em nós. O que nos impede de romper? E você precisa de coragem. Porque a obra que Deus tem na tua vida é incrível. E alguém já domina essa obra. E não é Deus. Não é do Senhor. Você precisa de coragem, porque do outro lado do Jordão, na terra prometida, que Deus prometeu, na sua área de influência, alguém já está lá deitando e rolando e não vai querer sair. E vai ter resistência. Então a sua reputação, né? Também foi para a cruz. O desejo de ser julgado pelos outros. Como é que está isso? A gente ama ver as pessoas se movendo ousadamente, né? Mas o que é seu que precisa morrer? Qual parte da sua reputação que você tanto defende? Porque se você se prende tanto, né, essas coisas, e essas coisas limitam a gente, limitam mesmo, então a gente vai ter dificuldade de agarrar as oportunidades de Deus, porque as coisas de Deus são loucura para os homens. E a gente tem que estar preparado para experimentar isso. Para se expor a uma situação em que
E não é falar assim, vou me expor a uma situação de risco, de perigo. Não, não é isso. Estou falando aqui de reputação. Porque a coragem, às vezes, vai trazer para você uma vitória visível. Mas e as pessoas com câncer que eu já orei e morreram? E as pessoas que eu orei e nada aconteceu? Foi mais para que eu orei e deu certo. Eu prefiro morrer na fé do que viver na dúvida, sinceramente. Amém. Então, será que seria curado? Será que não seria? Será que seria? Será que não seria? É a gente confiar ousadamente em Deus, cara. Quando a gente morrer, de fato, a gente vai ter servido a quem? A quem realmente a gente vai ter servido? A defender uma reputação, a recursos, a questão não é só você viver, né? É você viver sem um propósito. Muitas pessoas vivem só para pagar contas, pagador de boleto. Mas as pessoas que não vivem, que elas vivem com um objetivo, elas mudam a história. Eu vi ontem um documentário sobre a vida dos grandes inventores, os homens que transformaram a alimentação no começo do século. O Heinz, Coca-Cola, tá lá no YouTube lá do History Channel, muito interessante. Cara, você vê ali que os caras realmente eles tinham um alvo, tinham um objetivo, eles falam, cara, tem um motivo, tem um objetivo. Agora você imagina, né? Os caras tinham um alvo, tinham um objetivo, Kellogg's. Os caras inventaram coisas extraordinárias, fizeram coisas incríveis, mudaram o padrão de alimentação da história, né? Porque até hoje, eles começaram coisas que até hoje repercutem, né? Aliás, empresas bilionárias. E aí eu fico pensando, a gente que tem o Senhor, né? O Senhor, o Todo-Poderoso, eu fico olhando e fazendo um paralelo à inauguração do Templo de Salomão. É Deus que habita em nós. Quando inaugurou o Templo de Salomão, todo um país foi lá e o rei se curvou, porque todo mundo se curva ao Rei dos Reis. Todo mundo se curva a Deus, inclusive as circunstâncias. Jesus estava sempre avançando. Ele estava sempre indo em direção a algo. Não tinha como parar ele, impedir ele de estar na cruz. Quando a gente pensa na armadura, né, do cristão, a gente vê que tem pouco recurso para guardar as costas. Tem escudo, tem espada, tem a couraça. Mas o que tem para você voltar para trás, para te proteger? A gente está mal equipado para andar para trás. A gente foi feito para ir em direção ao alvo. Amém? A gente tem que avançar, saber qual é o alvo. Deus paga pelo que Ele encomenda. Deus tem algo para a minha vida. Cara, você não pode morrer antes de cumprir isso. Eu já contei para vocês uma vez que eu estava quase morrendo no meio do oceano. E aí eu me lembrei, ainda tem que fazer isso, ainda tem que fazer aquilo, ainda tem que fazer aquilo outro. Eu acho lindo quando o profeta vira lá para os pais de Jesus e fala assim, o profeta ou a profetisa, agora não estou me lembrando qual deles falou isso. Ele falou, Senhor, agora se cumpriu, o Senhor despede, já havia salvação sobre Israel. Simeão. Amém. Ele estava numa graça ali, meu irmão, que eu vou te falar. Hein? Então, assim, é verdade isso. E eu me lembro, assim, de tantas vezes que eu não tive a ousadia
de fazer coisas que eu faço hoje com naturalidade. Isso significa que a gente tem que ser intencional, porque a nossa vitória, ela está do outro lado do medo. Jesus colocou várias características em nós. Honra, liberdade, valor, fidelidade, respeito. Amém? Ele nos conectou a essas virtudes, mas a gente tem que ter essa coragem, cara. A gente tem que saber que a coragem é um atributo importante para a realeza, que é o que faz a diferença. Na hora da dividida é o que faz a diferença. A coragem de obedecer ao Senhor. E numa guerra que já foi ganha. Você imagina, né? O Senhor expôs publicamente, pegou toda a autoridade, está com o Senhor, e de repente a gente vê como, né? O que é isso? Traduzindo, né? É o jogo lá do Flamengo com o River, né? Aí está o River amarrado em campo, a autoridade foi lá, amarrou todo mundo, e o Flamengo, com o timão, né? Time de craques, tá jogando na defesa. Aí, Rascaeta, não vai não, hein? Vai não, cuidado. Cuidado, rapaz, cuidado aí. Cuidado com os caras, hein? Cuidado aí, não avança não. Ih, foi demais. Segura, volta. Toca pra trás, toca pro goleiro. Gasta o tempo aí. Faz uma cera, dá uma enganada. A igreja não faz isso, claro. A gente faz gol aberto. O diabo foi derrotado, irmãos. Não tem negociação. Está perturbando? Está perturbando. Mas qual é a principal arma dele? O medo. Medo, a mentira que leva ao medo. É a principal arma do diabo. A Bíblia diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Amém? Então, em outras palavras, os feitos miraculosos, através de Jesus, estabelecem uma base para os gloriosos atos do corpo de Cristo, porque ele é a cabeça. Então, como será o corpo? O corpo será extraordinário. Amém? Afinal de contas, é o corpo de Cristo. E uma vez que a gente entendeu que a gente está morto para a velha criatura e vivo para Deus, a nossa vida se torna uma façanha imbatível. As hordas do inferno não conseguem enfrentar um homem que está morto, uma mulher que está morta. Ele não consegue parar. Ele perde a capacidade de manipular a velha criatura, de ficar apertando o botão. Não consegue enfrentar quem morreu para a velha criatura, porque o cara não tem mais como te manipular com mentira e medo. Ele se torna impotente quando uma pessoa verdadeiramente morreu para a velha criatura. E tem uma frase interessante do Bill Johnson que ele fala assim, ó, você só tem poder da tempestade dentro da qual você tem paz. Você só tem poder sobre a tempestade dentro da qual você tem paz. E a gente lembra eu falei esse exemplo aqui de Jesus dormindo no meio do barco, no meio da tempestade. Então tem um poder extraordinário na paz. Amém? Filipenses 1:28 diz, em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, para vós, de salvação, e isto de Deus. Dentro da qual você tem paz. Então, a coragem mostra para o inimigo que ele está derrotado. Por quê? Porque ela quebra a espinha dorsal do diabo, que é mentira e medo. Amém? Coragem é paz no meio da tempestade. Quando você pode descansar no meio da tempestade. Quando a paz é maior que a tempestade que está lá fora. E isso é algo que a gente pode experimentar. Porque a paz é de dentro para fora. É uma arma de guerra, né? Romanos 16:20. E o Deus de paz esmagará
em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Amém? Irmãos, o reino de Deus não é um lugar de covardes. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos, tal. Todos mentirosos, né? E aí vai. A sua parte será no lago de que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Você não tem como ser um cristão e ser um covarde. Você precisa ter coragem para viver a nova criatura. E deixar na cruz a velha criatura. A história é escrita pelas pessoas que tiveram coragem. Eu conheço inúmeras histórias de homens de negócios que tiveram coragem, que eu sento, eu fico ali babando. Eu falo, nossa, o Senhor tem que contar isso para as crianças, para os jovens. Cara, o cara catava lixo, cara, coisa extraordinária. Cada história extraordinária, sem celular, sem nada. Hoje é um homem perto do bilhão. A história vai registrar se a gente teve coragem de viver como filho de Deus, né? Como rei e sacerdote, de ir em direção ao alvo que Deus nos deu. E se a gente se levantar acima do medo, né? Nessa lama, a gente vai deixar um legado para trás. Amém? E a gente não pode se dar o luxo de viver uma vida sem coragem. E é interessante que isso impacta direto, né? Olha que coisa interessante. Que Jesus, as coisas que deu, eu falei aqui semana passada, né? Que as últimas coisas que o Senhor Jesus falou tem me chamado muita atenção, porque eu vejo como meu filho, né? Quando ele foi embora, eu me lembro, né? Eu tentei resumir numa frase. Meu filho, só te peço uma coisa. Amo o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, o resto, só isso que eu te peço. Então, assim, eu passei por essa experiência e eu vejo que quando o Senhor falou, façam discípulos de todas as nações, é preciso coragem. Porque a gente, com a nossa mentalidade órfã, a gente tem reduzido essa missão que Deus nos deu para fazer discípulos nas nações. Mas é para fazer discípulo das nações. Indivíduo por indivíduo. Mas é para fazer uma nação inteira discípulo. Lucas 12, 48. Mas 12, 48. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. É qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Deus confiou a você o Espírito Santo. Não tem nada mais do que isso. A gente pode ter noções de medida, né? Tem pessoas que às vezes vão pregar para multidões. E tem pessoas que vão educar 2 filhos. A gente pensa, mas a pessoa que vai... Deus deu muito mais para a pessoa, não. Deus deu o Espírito Santo para a pessoa que vai educar 2 filhos, e tem um chamado para isso, como para a pessoa que vai pregar para multidões. Então a gente tem autoridade dada pelo Espírito Santo, que foi tomada por Jesus, amém? Ele falou, foi-me dada toda a autoridade, e isso requer, irmãos, uma responsabilidade. A autoridade tem que vir junto com a responsabilidade. Imagina se Josué não tivesse a responsabilidade de cumprir o chamado que Deus deu para ele. Deus deu para ele uma autoridade, eu vou ser contigo por onde quer que você vá. Ninguém vai te resistir. Mas com isso vem uma responsabilidade, tem uma terra a ser conquistada. E Deus empoderou a igreja sobre tudo que tem sobre a terra. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como ela é no céu. Ele nos comissionou para discipular as nações. O que a gente tem feito? Entrado no ônibus da salvação. Ele deu autoridade para que a gente possa cumprir o chamado.
Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. E aí ele continua, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pessoa a pessoa, discípulos das nações. Fazer das nações discípulos. E a gente limita isso por causa da mentalidade de órfão. Mas o chamado de Deus é extraordinário, é fantástico. Mateus 28, 18, 20 diz assim, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder, tem algumas versões, toda a autoridade, portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações. E óbvio, tem uma diferença entre você discipular pessoa a pessoa e você discipular uma nação inteira. A gente sabe que todo mundo que vem a Cristo precisa ser discipulado, amém? Mas a gente também foi chamado para discipular nações. Estabelecer, trazer o reino é discipular nações. Não estou falando de reino, não estou falando de governo. Forma de governo, maneira de pensar, crenças, valores. Não é só eu ganhei uma pessoa para Jesus e ela vai subir para o céu, glória a Deus por isso. Mas isso não é o fim a ser alcançado, é o começo de uma vida. Imagina se Adão e Eva tivessem feito o que foi dado autoridade para eles desde o começo, a gente estivesse cumprindo isso até hoje. Mas eles não fizeram, né? Eles compartilharam essa autoridade com Satanás. E aí nós temos aqui Lucas 4, 5, 6. O diabo faz discípulo de pessoa em pessoa ou ele faz discípulo de nações? Pessoa em pessoa e nações. Se ele controla um presidente, ele controla milhões de pessoas. Lucas 4, 5, 6 diz assim, o diabo levando ao alto monte mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Não sei como ele fez isso, mas ele mostrou todos os reinos do mundo. A Bíblia diz que mostrou porque ele mostrou. Amém? Amém. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Então, da queda de Adão até a morte de Jesus, o diabo deitou os cabelos e governou sobre a terra. Pessoa a pessoa e nações. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele arrancou essa autoridade que foi dada para Satanás e voltou de volta para o princípio. Qual é o princípio? Só que agora não é só sujeitar. É restaurar as cidades em ruínas. Desfazer as obras de Satanás. Não se trata apenas de sujeitar. Se trata de restaurar aquilo que foi perdido. Desfazer as obras de Satanás. Colossenses 2,15. Desposando-os, os principados e potestades, os dispôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Claro, ele não precisa de nós. Mas ele fala, Pai Nosso. Irmão, quando ele fala Pai Nosso, ele te incluiu. Por isso a grande comissão, Mateus, quando ele fala da grande comissão em Mateus 28, 18 a 20, ele começa dizendo, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Ele está destacando que o diabo não tem mais nenhuma autoridade. Glória a Deus. E Jesus é o cabeça da igreja. Como é que é o corpo? Efésios 1, 18, 23 diz assim, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando entre os mortos e pondo à sua direita dos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés. Sobre todas as coisas, constituiu como cabeça da igreja, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, está debaixo dos seus pés, irmãos. Qual foi a parte que a gente não entendeu disso?
Aquele menino Vilas Boas, que tem umas canções que a gente gosta e tudo, né? Alessandro Vilas Boas. Entendeu isso? Foi lá para a praça. Não estou a fim de ser famoso. Só vou cumprir o que Deus chamou para fazer. Aquele outro menino que tem um outro... Eu não me lembro o nome desse pessoal, mas tem um trabalho maravilhoso, acho que em Goiânia, lá, O Céu na Terra, eu acho que chama, né? Brasília. João Paulo. Começou lá numa praça. Aí começou a chover na praça, lá ficava lá. Entendeu? Que é muito maior. E é para todas as áreas. E hoje, faça chuva, faça sol, centenas ou milhares, talvez. Milhares de pessoas se reúnem na porta do metrô. E um monte de gente entrega a vida para Jesus, tem um monte de milagre. Jesus é o cabeça, como é que será o corpo? E ele nos empodera. É assim que a gente prega o Evangelho. Com poder, como se fazia em Atos. Como Pedro fazia, como Paulo fazia. Não tem nenhuma diferença. Seja feita a tua vontade na terra, como no céu. A gente tem tudo que é necessário. Está em Colossenses 2, 12 e 15. Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente é transladado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, e o reino nos é dado para que a gente possa compartilhar isso. Só tem uma forma de fazer isso, como os apóstolos fizeram. O Atos é o único livro que não tem fim, porque ele continua até os dias de hoje. É interessante que Isaías olhou para o futuro, ele olhou para o futuro, para esse futuro, e viu o reinado do corpo de Cristo. Está em Isaías 2, versículo 2 a 4, diz assim: E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Amém? Todas as nações. E irão muitos povos, e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas verdades, nas suas veredas. Porque de Sião... Tiago, você me arruma água, cara, por favor? Estou perdendo a voz. Obrigado, viu? De Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não se levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Os montes, o que são os montes? É uma linguagem metafórica para a autoridade. E o templo do Senhor, o que é o templo do Senhor? Os povos e as nações, muito obrigado, meu. Os povos e as nações virão aos montes. Eles perseguem essa autoridade, irmãos. Aliás, o que o diabo perseguiu no Éden, a principal coisa que ele perseguiu foi a autoridade que ele tinha perdido toda. E as pessoas estão atrás de autoridade. Eu conheci um homem que tinha muita autoridade, era um homem que tinha um cargo importante, foi presidente do maior clube de futebol desse país. Que já foi um dia, né? O Vascão. Não, tô brincando. Mais ou menos. Eu conheci, né, profeticamente talvez, eu conheci um homem, convivi com ele, e eu me lembro, ele ficou 20 anos como presidente do Vasco, né, que foi o seu Calçado, e a gente trabalhou junto, trabalhei com ele também. E eu me lembro, eu estava lá no Vasco, no dia que ele perdeu o cargo. Cara, eu fiquei muito impressionado com aquilo.
Porque as pessoas ficavam ali, meu papaizinho, meu amiguinho, meu não sei o que lá, eu faço isso pro senhor, faço aquilo pro senhor, faço não sei o que pro senhor. Passavam por ele e não davam nem bom dia. Parece uma coisa ruim, mas as pessoas estão atrás de autoridade. E toda autoridade foi dada por nosso Deus. E as pessoas não gostavam dele, mas gostavam da autoridade que estava sobre a vida dele para aquele determinado clube. Agora você imagina. O Isaías está dizendo que nos últimos dias, quando é os últimos dias, gente? Está cheio de teólogo aqui. Quando é os últimos dias? É agora. É agora. A gente está nos últimos dias. O que ele está dizendo é que a igreja vai ser a principal autoridade dos últimos dias. Amém? Amém. E isso significa o homem que aceitou Jesus ser restaurado para o plano original. E isso requer responsabilidade, amém? A gente foi chamado para destruir as obras de Satanás em todas as áreas de influência e estabelecer o reino de Deus como Jesus fez. E se a gente tem uma mentalidade de órfão, o que a gente se sente? Impotente, incapaz. E o que a gente faz? Se distancia de um problema que a gente deveria resolver, o qual nós fazemos parte da solução. E a gente se distancia desses problemas. E a gente vai criando, às vezes, doutrinas que libertam as pessoas desse sentimento de posse que a gente deveria carregar. Não, Deus me deu essa área, é minha. Por exemplo, essa é a última geração. Bom, se é a última geração, irmão, deixa eu curtir o meu tempinho que eu ainda tenho. E vamos que vamos. Mas enquanto isso, a criação geme, né? E anseia para que os filhos de Deus libertem ela daquilo que aprisionou elas. A gente foi chamado para ser uma resposta de esperança do que Deus plantou nessa terra. Amém? Então o Senhor nos deu responsabilidade sobre a terra. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O Pai é nosso. Quando ele fala o Pai é nosso, ele te inclui na família, irmão. E quando ele fala que venha o teu reino, ele te inclui como parte da solução. Então, as soluções para os problemas na economia, no governo, na educação, na ciência, em tantas áreas, passa pela gente. Você tentar as mesmas coisas, tendo o objetivo de ter resultados diferentes, é um princípio de loucura. E a gente fica tentando as mesmas coisas. A gente tem que assumir a responsabilidade que Deus nos deu. Amém? O que a estatística diz, né? Que as taxas de divórcio no Brasil aumentam, que na contramão do mundo, as taxas de suicídio aumentaram 7% no Brasil. As mortes, felizmente esse ano está um pouco melhor, mas a gente tem índices loucos de mortes no Brasil, de guerra, né? A gente tem uma taxa anual de aborto que no mundo diminui absurdamente, mas em países em desenvolvimento aumentam. Sabe quantas igrejas evangélicas são formadas no Brasil anualmente? 14 mil. 14 mil. Tem um estudo que até 2040 os evangélicos vão passar os cristãos. Os católicos, desculpa. Mas quando a gente vê essas estatísticas,
o que a gente sente? Porque assim, para mim trazer o reino, irmão, é mudar esses números. Para mim trazer o reino, eu acho fantástico a gente se reunir. Eu acho incrível ficar 2, 3 dias, uma semana no chão, tremendo lá. Eu acho maravilhoso isso. Mas para mim, trazer o reino passa por mudar estatísticas. Se você não se preocupa com estatísticas, deveria se preocupar. Pelo menos na sua área. A sociedade está sob ataque do diabo. O que a gente faz? Porque é a gente que tem a solução. A solução passa pelo reino, passa pelos cristãos, passa pelo corpo. E a gente tem que ter esse senso de propriedade. É nosso. Porque a terra pertence ao Senhor. A terra é dele. E tudo aqui geme para que a gente manifeste a bondade do Senhor. A gente é a resposta para a comunidade e para a sociedade. Mas a gente precisa ser intencional. Na hora que você identificar essa área é a área que Deus me chamou, esse alvo, meu irmão, ora. Começa no mínimo orando por isso. No mínimo. Começa intencionalmente essa rua, se Deus me chamou para esse bairro, para essa região, começa a tomar posse, é meu, diabo, sai, recua. A gente tem que gerar respostas, projetos que levem vida para a vida das pessoas, que tragam o reino de Deus. E aí a gente vai mudar a atmosfera da cidade. Aí a gente vai falar para os ossos secos, ganhe vida. A igreja foi incrível em evangelismo, incrível. Mas não tem maturidade, não sabe quem é, não sabe o que pode fazer. Não sabe a importância que tem. A gente não precisa estar em evidência para trazer o reino. A gente precisa nem ser notado. Deus faz, irmão. No momento que você dá o passo, Deus faz. A gente é o corpo de Cristo. Se a cabeça é incrível, como será o corpo? E a Bíblia diz que o diabo está debaixo dos pés do corpo de Cristo. A gente tem tudo o que é necessário. A gente tem o amor, a gente tem a graça, a gente tem a misericórdia, a gente tem disponível a ousadia, a gente tem a paz, a gente tem a sabedoria e a gente tem um Pai maravilhoso. Cara, que derrete qualquer coração. A gente tem as respostas para os problemas desse mundo. E para isso o Filho se manifestou, para desfazer as obras de Satanás. Jesus tem toda a autoridade e Ele nos comissionou para fazer das nações. E Isaías viu como era. E eu vou falar para vocês, é incrível. É maravilhoso. E pode sair coisas daqui incríveis. Porque é o que Deus faz. Vai sair, amém. Porque foi Ele que prometeu. Ele que prometeu. Nós fomos parte da família real. Tem um verso que você não falou, você citou Colossenses de 2 a 15, mas eu quero falar o 19. Uhum. Ele diz, retendo cabeça para que o corpo cresça ordenadamente. Amém. Reter é um verbo transitivo direto. No grego é a palavra kraton, como uma leoa tem um bote em cima de um animal muito mais pesado que ela e só vai largar depois que ele parar de respirar. Amém. Esses somos nós. Amém. É a igreja dessa hora. É isso. Que está saindo dos limites tradicionais. É. Agora, precisamos tomar cuidado. Hoje eu li um texto de Mateus que nós precisamos tirar do tesouro aquilo que é velho e aquilo que é novo. Não podemos também pisar no velho. Não, eu digo velha, quando eu falo em velho, Sim, eu entendi. é a velha natureza, né? Sim.
Não, Deus tem coisas extraordinárias. Não, tem que pisar. Nada que é de Deus a gente tem que pisar. Essa igreja madura é um povo tirado no meio do seu povo. Uhum. É aquele que quer mais. Eu tenho um Isso. sonho na vida. Eu tenho 68 anos. Eu quero ser um crente de verdade. Aí eu Amém. pergunto, o senhor conhece muito a Bíblia? Conheço. Na alma. Eu quero conhecer no Espírito. Amém, amém. Eu quero conhecer no Espírito. Amém. Ele disse para Natanael,